Olá, querido aluno, olá, querida aluna, seja muito bem-vindo à nossa 15ª aula. Nela, nós vamos falar sobre as práticas pedagógicas com o uso da tecnologia. Vocês me conhecem, eu sou a mesma professora que na aula anterior estava mexendo com a massinha e foi super difícil tirar ela da minha mão. Inclusive, presenteei já outra pessoa, porque senão fica muito difícil ficar pensando nessa massinha nesse momento, né? Pois bem, nós vamos falar sobre o uso da tecnologia, da importância dele para crianças maiores. A gente acabou de falar um pouco dos benefícios, mas também dos malefícios para os bebezinhos. E por isso eu trouxe aquela massinha tão gostosa. Imagino que alguns de vocês já foram atrás, pegaram algo escondido lá do filho, do sobrinho, fizeram em casa e se divertiram também, né? E agora a gente vai deixar ela de lado para falar sobre as crianças maiores. Diferentemente do bebê, a criança maior, ela tem sim um interesse muito grande, uma preferência muito grande pelas tecnologias digitais. Haja visto tudo que a gente percebe com os desenhos animados. Quem não tem um desenho animado favorito? Quem mesmo na infância não acordava mais cedo para ligar a televisão e assistir aquele que gostava mais ou menos? E até adultos, sinceramente falando, eu sou um deles. Adoraria ligar a televisão no meio da tarde, como na infância, e assistir algo que nos fizesse rememorar aquilo que a gente assistiu. Os sentimentos e as emoções nunca serão iguais. Na criança, tudo é muito mais colorido, tudo é muito mais atrativo, mais engraçado. No adulto, a gente infelizmente vai perdendo um pouco essa capacidade de ver as coisas dessa forma tão intensa e tão prazerosa. Você pode perceber que isso é muito real nas crianças pequenas. Mesmo presenteando elas com coisas pequenas, pequenos momentos, uma bala, uma massinha, ela vai sentir aquela carga dopaminérgica desse neurotransmissor tão importante. Então ela vai sentir muito prazer, muito contentamento, muita alegria. Para nós adultos, uma bala pode ser só uma bala ou mais uma bala, mas para a criança não. E isso se aplica a todas as áreas. Por isso o conto, a criança entra na fantasia, ela vive o faz de conta. E os objetos digitais não são diferentes. Então ela vai observar o som, os barulhos, ela vai perceber os ruídos, as cores e vai se sentir intensamente envolvida por aquilo que ela está visualizando. Aí a gente entra nas seguintes questões que são importantes. Assim como as crianças ainda menores, a gente ainda precisa controlar alguns aspectos, como tempo de tela, proximidade à tela. A gente precisa garantir a saúde mental e também a saúde física das crianças, sem aumentar as fantasias dela, porque tem muito pai, mas também tem muito professor que mente na hora de desligar o televisor, na hora de falar, ó, agora você não pode assistir mais, ou se você assistir muito, você vai ficar cego. Que são falas que eu escuto quando eu questiono as crianças por que uma pessoa se torna deficiente visual. Tem muita coisa distorcida que vem desse imaginário delas em função de falas inadequadas. Então é muito mais fácil ajudarmos a criança nessa educação digital, para que ela entenda que isso faz parte do cotidiano dela, mas que ela vai ter que fazer usos e usos diferentes. Pensando nisso, a gente precisa reforçar um aspecto. Nenhum recurso tecnológico tem a capacidade de substituir o papel e a importância do professor. Então, nós também não podemos entregar o recurso e esperar que a criança faça algo acontecer. Você pode até se sentir surpreso quando você percebe um sobrinho ou uma criança tão pequenininha já imaginando e sabendo utilizar todas as ferramentas do TikTok ou de outros aplicativos. Mas a gente tem certeza que a importância dessa relação é a mediação do professor. Então é a sua competência técnica sobre o recurso. Ela é a nossa ferramenta, a gente nunca pode permitir que a gente se torne a ferramenta da ferramenta.
Nesse sentido, a gente precisa deixar bem claro que o uso da tecnologia tem que ser visto como mais um recurso, porque a criança precisa fazer toda essa lista de ações que eu vou falar para você agora para conseguir de fato se desenvolver. Para a gente garantir um desenvolvimento integral, essa criança precisa, veja aí a nossa pequena lista, se movimentar, dançar, correr, pular, dormir, brincar, ir ao parque, conhecer novos lugares, nadar, pintar, recortar. Vocês viram que ia virar uma música, virou um rap e agora voltou ao normal, mas vamos continuar. Desenhar, colar. Essa criança precisa chorar, sorrir e fazer muito, muito mais. Ela pode fazer tudo isso através de um recurso digital? Nananina, não. Então, a gente precisa ajudar nessa interação humana entre o recurso digital e o nosso aluno. Para isso, a gente pode criar alguns meios para se aproximar dessa criança, respeitando a linguagem dela, respeitando o momento dela, o desenvolvimento infantil dela, nós podemos. Por isso, ao escolher utilizar recursos digitais, escolha os mais apropriados para essa faixa etária. Se são bebês, existem aplicativos específicos. Se são crianças um pouco maiores, existem outros mais específicos. É super legal criar um avatar e por isso, além das indicações do nosso material, eu indico mais um aplicativo, que é o SpeakPic. É um recurso em que você pode criar como professor o seu avatar e colocar o som e a imagem e conseguir criar outros elementos como um pequeno avatar para falar por você se você não pode estar com a criança naquele momento de interação. Então veja, você oferece essa interação física, mas também oferece um pequeno avatar para falar com a criança. Imagine na cabeça dela, é como se um desenho animado estivesse falando diretamente com ela. Imagine falar que você, professor, tem um próprio desenho animado ou é um próprio super-herói. Isso vai mexer muito com o imaginário dessa criança e ela vai ficar ali presa, compenetrada, interativa, até mesmo utilizando o recurso digital. Um outro aplicativo que a gente pode indicar para você com as crianças maiores de 4 a 5 anos é o aplicativo Loom, L-O-O-M. O Loom você vai criar um PowerPoint, um slide, e aí você vai fazer a gravação da sua explicação dentro desse PowerPoint. Isso vai ajudar especialmente na hora de enviar atividades pedagógicas impressas para essa criança. Porque às vezes o pai, ele pode ter dificuldade, porque ele não tem a competência técnica que você possui. Às vezes até a parcimônia, a paciência também. Por isso a gente pode oferecer estratégias para essa família apresentar para a criança e ela se identificar mais a partir da sua imagem, da sua linguagem e da sua competência. Então você pode oferecer atividade impressa, mas também você pode oferecer a sua fala, o seu rosto em uma explicação de atividade. Então já são, além das atividades do material, nós temos mais duas indicações. Uma, para você se formar enquanto um avatar e se colocar enquanto desenho animado para essa criança, e outra de uma forma um pouco mais explicativa para se aproximar dessa prática pedagógica através de atividades impressas, mas também virtuais. Assim a gente garante o que a LDB apresenta, o que a BNCC apresenta e estamos conseguindo vivenciar as experiências atuais em que o nosso mundo está passando sem afetar o desenvolvimento dessas crianças. Já imaginou o seu avatar? Eu sei que provavelmente você já fez alguma ilustração sua, algum avatar, mas com essa mentalidade, com essa intencionalidade, talvez não. Então é a hora de utilizar essa ferramenta a seu favor. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima e, infelizmente, última aula. Te vejo lá. Tchau, tchau. Meu e do meu avatar.